Olá, galera de trevas! Sejam bem-vindos ao canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu sou o JP, tenho um imenso prazer de poder estar aqui novamente, juntinha com vocês, para contar mais uma nova história. Peço a vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like e me enviem suas histórias. Terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Hoje teremos 2 relatos de quaresma, relatos paranormais. Bora pro relato, galerinha! O primeiro relato de hoje aconteceu com o meu amigo, escrito e crítico Francisco Português. Vamos ao relato. Olá, minha querida e doce amiga GRP. Cá estou eu, teu amigo, admirador, escrito e fã Francisco Português. É com muita alegria e prazer e honra que te escrevo e te transmito mais essa história, que é realíssima e assustadora. Essa história aconteceu assim. Certa vez eu estava junto com minha mãe e irmãs postiças, na casa de uma mulher evangélica. Quase todas as noites íamos lá. Era uma mania de minha mãe postiça em fazer essa visita noturna. Éramos 4 irmãos. 3 irmãs mais velhas que eu, sendo eu o menor, não o caçula, mas o menor do grupo que ia fazer essa visita constante. Eu tinha por volta de 7 anos. E em uma dessas visitas à noite, algo muito assustador e anormal aconteceu numa casa próxima, cerca de 200 metros da casa dessa mulher evangélica. Era por volta de 21 horas. Antes de prosseguir no assunto direto, vou contar outra história para que dê sentido a esses acontecimentos que vêm a seguir. Na casa próxima citada, onde houve o acontecimento assustador, morava um casal e um bebê de colo, uma menina. A esposa era uma boa senhora, simpática, educada, uma boa vizinha muito caseira. Não me lembro, mas acredito que o casal, embora já sendo muito tempo de casado, era um casal novo. Ela talvez por volta de 22 anos e ele 25 anos. Naquele tempo, as mulheres casavam-se muito novas. Tinha mulheres com 12 e 13 anos que já eram casadas. E aquilo era uma coisa normal. Esse casal, embora sendo casado por muitos anos, decidiram ter filhos um pouco tarde, para aquele tempo. O grande problema e o causador ou provocador deste fenômeno era justamente o esposo. Era um homem trabalhador e honesto, mas bebia muito. E quando bebia, assim que chegava em casa, batia na mulher e xingava e proferia palavrões feios e invocava o mal para a vida daquela pobre mulher. E ela só sabia chorar. E ninguém se metia no casamento, pois naquela época tinha ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E era um ditado prático. Quantos maridos que mataram suas esposas por ninguém se meter nos conflitos de casamentos? E isso era constante. Toda noite que ele chegava, batia nela e a ofendia, e xingava e falava palavrões designados ao mal. Naquela noite, portanto, ele parecia ter viajado, e ela estava sozinha em casa, preparando um mingau para seu bebê. Enquanto isso, estávamos reunidos na casa dessa mulher evangélica. Minha mãe postiça a conversar com essa mulher, e nós, crianças sapecas, estávamos brincando em companhia dos filhos da tal mulher, na calçada da rua. Nossa mãe nos chamou para dentro, e quando acabamos de entrar, ouvimos um grito estridente. Então saímos todos para fora para saber o que estava acontecendo. Percebemos que era a mulher que gritava desesperada porque algo estava dentro da casa dela. E gritava por socorro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A mulher citada aí é a vizinha. Coincidentemente, nessa hora, ia passando algumas mulheres beatas, católicas, que tinham acabado de sair da igreja. Então minha mãe chamou essas tal beatas para irem com ela na casa dessa mulher para ver o que estava acontecendo. Elas então atenderam prontamente o pedido da minha mãe e lá foram. E nós ficamos na casa da senhora evangélica, esperando minha mãe e as beatas voltarem.
e demoraram por volta mais ou menos de 2 horas lá ou mais. Então finalmente voltaram, justamente quando o marido da mulher chegou. Então elas nos contaram na rua mesmo o que aconteceu. Estando a mulher preparando o mingau para o seu bebê, ouviu alguém chamando o seu nome, com uma voz muito grossa e assustadora. E essa voz vinha da janela da sala. E como a casa era de madeira, a janela tinha 2 folhas que abriam de dentro para fora. E naquela hora da noite, ela estava com a janela da sala aberta ainda. Não sei se era por descuido ou costume. A voz que a chamava da janela da sala dizia que era para ela ir até a janela. Vendo que ela não fora, a voz chamou novamente de forma imperativa. Então, ela saiu da cozinha e foi em direção à sala. Mal entrou na sala, ela viu que a desmontou e a fez gritar como louca. Era algo indescritível, dizia a mulher. Era como se fosse um macaco gigante, com uma cabeça enorme, toda peluda, e o corpo todo era de pelagem negra. E tinha olhos vermelhos, feito fogo. E aquela coisa dizia que não adiantava gritar, pois ele tinha ido lá para levar a criança. E depois voltaria para levar ela e o marido. E ordenava que ela desse logo o bebê para ele, pois ele tinha pressa. Pois quem mandou ficar chamando por ele todas as noites? E ele já estava cansado de ouvir o marido dela ficar chamando pelo nome dele. E a mulher gritava, mais ainda desesperada, já com a criança nos braços e negando entregar o bebê ao monstro. Foi aí que minha mãe e as beatas chegaram e também viram aquela coisa gigante do lado de fora da casa, com a cabeça quase dentro da casa, pela janela. Então, elas entraram pela porta da cozinha, que só estava encostada à porta dos fundos, e já chegaram gritando e expulsando aquela coisa. E aquilo dava gargalhada e questionava as mulheres, perguntava quem eram elas e o que elas estavam fazendo ali. E elas, não dando conversa, começaram a rezar e rezaram muito. E aquela coisa ficou lá só olhando para elas e já não dizia mais nada, mas não saía da janela. E as mulheres continuavam a rezar, e com muito custo que aquela coisa se manifestou bravamente e disse com voz alta e grossa: "Eu vou, mas eu volto, pois eles vão me chamar de novo, e aí voltarei e levarei a todos de uma só vez." Elas responderam: "Não vai levar não, nunca mais você vai voltar, em nome de Jesus." Então ele disse: "Só vou se eles prometerem não me chamar mais." E nesse instante o esposo dela chegou, e ao ver da rua aquela coisa monstruosa de costas para a rua e de frente para a janela da sala, entrou correndo pela porta da cozinha, que era a porta dos fundos, e gritou: "O que é isso?" Foi então que ele viu as mulheres rezando. Ele mesmo compreendeu que era coisa maligna, tirou o chapéu, se ajoelhou junto das mulheres para rezar também. Então as mulheres explicaram para ele o acontecido. Foi nessa hora que ele se apavorou. Ele não tinha medo de nada, mas quando ouviu o relato das mulheres, ficou assustado e entrou em pânico. E a coisa gritou pela última vez: "Vão prometer não me chamar mais ou não?" E o próprio marido respondeu que nunca mais iria proferir palavrões naquela casa e pediu perdão para sua esposa. No mesmo instante, aquela coisa desapareceu como um nada. E a partir daquele dia, começaram a frequentar uma igreja evangélica. E a casa deles passou a ter paz. E ele parou de beber e não chegava mais tarde do serviço. Eu mesmo os vi em vários cultos numa igreja evangélica que costumeiramente ia com a minha família postiça. E eu, que era muito curioso, quis ir com minha mãe para ver o acontecimento assustador, mas ela não deixou. Disse que isso não era coisa de criança. E acreditem, eu obedecia somente a ela, então não fui junto. Assim termina essa história, que foi real e assustadora. Minha doce amiga JP, espero que goste e que possa narrar em teu maravilhoso canal. Muito agradecido antemão e desejo-te muitas felicidades juntos aos teus. Beijos em vossos corações. O segundo relato de hoje
também foi me enviado pelo meu amigo Francisco Português. Vamos ao relato. Olá, minha doce amiga GRP. Mais uma vez, venho até aqui para prestigiar o teu trabalho narrativo e para te enviar mais um relato da minha vida. Nunca cansarei de elogiar o teu canal e teu exímio trabalho de relatos fantásticos. Amo ouvir a cada um deles. Dessa vez vou relatar um fenômeno que eu assisti pessoalmente, quando eu tinha por volta de 7 anos de idade. Certa vez, eu passando em frente a uma igreja evangélica, vi um homem jogado ao chão, numa calçada perto da igreja. Ele tinha ido à igreja num domingo de manhã. Percebi que ele estava possuído por alguma coisa ou por várias coisas. E o que possuía ele não o deixou entrar na igreja. E ele foi cambaleando para longe do portão da igreja e caiu naquele espaço vazio. Lembrando que não era a primeira vez que esse homem ia a essa igreja e sempre havia manifestações nele. Mas ele conseguia entrar e ficar até o final do culto, pois os membros entravam em oração e expulsavam o que estava nele. E após as orações, ele se sentia liberto e ficava em paz. E continuava a assistir o culto até o final. Eu fiz essas afirmações, pois mesmo eu sendo uma criança de 7 anos na época, ia nessa igreja aos domingos e assistia a esses episódios. Contudo, naquele dia, foi crucial. Dessa vez, não o deixaram entrar. Mas o pior e assustador contarei agora. De repente começou a tocar dentro dele tambores como de músicas de terreiro de religiões africanas. E ouvimos batidas de tambores e vozes de mulheres e homens cantando melodias de religião africana dentro do homem. De repente, ouvimos uma voz muito estridente e grave, muito grossa, que se manifestou e fez a música cessar na hora. Essa voz em brado perguntou: quem foi que o deixou ir para aquele lugar? Pois não sabem que ele é nosso e não tem permissão para ir e entrar lá? Então todos que estavam ao redor do homem caído, inclusive eu, ouvimos outras vozes ecoarem dentro dele. Um dizia: eu não fui. O outro dizia: nem eu. E outros disseram: não sabemos quem deixou. E outros ainda disseram, todos juntos de uma só vez: ele foi por conta. Nós tentamos impedir, mas o querer dele foi mais forte, não conseguimos dominá-lo. Então, aquele que tinha a voz estridente e forte disse: será que eu tenho que fazer tudo sozinho? Para que vocês servem? A conversa continuou. O que mais me deixou intrigado é que parecia que as vozes vinham de dentro da barriga daquele homem, pois ele estava caído no chão, desacordado, e a boca dele permanecia fechada o tempo todo, que ocorriam as conversas dentro dele. Mas a partir dessa fala, eu me afastei e fui para minha casa, não querendo mais saber de ouvir aquelas coisas. Esse acontecimento aconteceu comigo. Espero que esse relato te impressione e que tu possas narrá-lo no teu canal. Muito grato pela consideração e, sobretudo, pela tua fiel amizade simpaticíssima. Treva beijos no teu maravilhoso coração de amiga. E um beijo para todos os teus filhos e para tua prima, Francisco Português. Bom, galera Trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a meu inscrito, amigo, crítico, Francisco Português, que muito gentilmente me enviou as suas 2 histórias. A você, meu amigo querido, um Treva beijos. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e me envie a sua história. Eu contarei com prazer a sua história aqui no canal. Ative o sininho, assim vocês poderão sempre receber as notificações de vídeos, recados e lives postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão @gmail.com. Tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo Zap ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima.
Quero fazer a vocês um convite. Participem da live comigo todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, onde também conto os contos da minha prima escritora Jéssica Rebouças, onde trago para vocês notícias mundiais e curiosidades e interajo com vocês, meus amados e amadas inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Lembrando, meus amores, que todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito com amor, carinho e dedicação para vocês. Sem vocês, isso seria impossível. Então, a vocês, o meu fraterno obrigada por tudo. Um treva beijos a cada um de vocês e até a próxima história.